Será que todos os laudos são iguais? Neste vídeo eu vou falar sobre 5 laudos técnicos de engenharia que você pode fazer. Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Antes de darmos continuidade, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Aqui nós postamos vídeos semanais sobre laudos técnicos de engenharia. Se você já atua com laudos técnicos ou deseja atuar, é muito importante saber quais são os tipos de laudos para que você possa oferecer ao seu cliente a melhor opção. Muitos clientes entram em contato comigo falando: Felipe, eu preciso de um laudo. E você pergunta: tá, qual laudo você precisa? O cliente não vai saber. Ele tem uma necessidade, mas você precisa entender exatamente o que ele precisa para você sugerir a melhor opção de laudo técnico para ele. Então é importante que você saiba todos os tipos aí de laudo possíveis para apresentar a melhor solução a um possível cliente. Neste vídeo eu não pretendo falar de todos os tipos de laudo, eu separei 5 tipos de laudos para apresentar para vocês. Eu não vou entrar no detalhe de como fazê-los, nem em dicas ali específicas. Vou dar mais um parâmetro geral sobre quais são esses laudos e para que eles servem. E em vídeos futuros eu vou apresentando em detalhe cada um deles, dando dicas específicas, trazendo alguns cases e mostrando alguns trabalhos que nós já realizamos. O primeiro laudo é o laudo técnico de inspeção predial. Esse laudo é normatizado pela norma da ABNT 16747. E, em resumo, a inspeção predial é um check-up de um edifício. Então imagine que você vai ao médico para saber como você está. Ele vai ali, vai te fazer perguntas, vai fazer alguns procedimentos e quem sabe passar ali alguns exames para que você faça para avaliar como está a sua saúde. A inspeção predial se assemelha muito a isso. Então você vai fazer um check-up de todo o edifício. Claro que em alguns casos você vai ter um escopo limitado, mas de uma forma geral, a inspeção predial você avalia desde a cobertura aos subsolos, avaliando ali instalações elétricas, instalações hidráulicas, estruturas, impermeabilizações, revestimentos. Então você faz uma avaliação geral de como estão as condições construtivas, condições de manutenção de um edifício. E normalmente esse tipo de laudo você acaba avaliando cada manifestação patológica, dando ali, dizendo qual que é a origem dessas manifestações. Então se é uma origem devido à construção, devido a uma falta de manutenção. Você avalia riscos também, né? Então se é algo que pode trazer algum risco, algum prejuízo de imediato ou só um risco ao longo do tempo. Um dos principais objetivos da inspeção predial é você passar ali quais são os itens de maior urgência de reparo. Então é importante ali que, digamos, um síndico que te contrate para fazer esse trabalho, ele vai receber um documento onde ele vai ter qual que é o primeiro item que ele tem que fazer. Então existe algum item relacionado à estrutura, que seria mais importante, ou de impermeabilização, né? Então ele tem que ter ali um passo a passo de quais trabalhos ele deve fazer com antecedência. Neste trabalho, normalmente você apresenta uma tabela dizendo a priorização das atividades. Então, digamos que você encontrou 10 inconformidades num edifício que você fez essa inspeção. Dessas 10, você vai dizer qual que é a mais urgente e qual que é menos urgente. Assim, ali o gestor ali do condomínio, seja um síndico, seja uma administradora, ela vai saber quais serviços ela deve atacar primeiro. Eu considero como sendo um trabalho de alta complexidade, porque você tem que ter um conhecimento em diversos sistemas construtivos, então seja da parte de estruturas, revestimentos, parte de instalações hidráulicas, impermeabilizações, então você tem que estudar muito para fazer esse tipo de trabalho. O segundo laudo é o laudo cautelar de vizinhança. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre eles, eu vou deixar o link aqui em cima para você acessar. Basicamente, o laudo cautelar ele tem a finalidade de registrar como está a vizinhança de uma futura obra. Então, a construtora foi lá, comprou um lote e vai construir um edifício nesse lote. Você faz uma inspeção na vizinhança para avaliar qual é o padrão construtivo, quais são as características construtivas desses imóveis vizinhos e se existe ali alguma avaria, alguma trinca, algum indício de fragilidade estrutural que seja importante para que o construtor saiba aí antes do início da obra. E também você acaba registrando como estão esses imóveis para evitar uma discussão futura. Digamos, essa trinca já existia ou passou a existir depois do início da obra. Então, com esse tipo de laudo, você acaba registrando toda uma vizinhança antes de iniciar uma nova obra. O terceiro tipo de laudo é o laudo técnico de reforma, que é normatizado pela ABNT NBR 16280 e, em resumo, tem a finalidade de avaliar se uma reforma, normalmente de uma reforma em um edifício,
se essa reforma pode acarretar em um prejuízo às condições estruturais aí do edifício como um todo. Então, digamos, você vai lá fazer uma reforma e envolve a remoção de diversas paredes. Será que essa parede pode ser removida? O edifício é em alvenaria estrutural? Então você faz o laudo para avaliar isso. Eu confesso que aqui em Curitiba é um laudo que eu não faço com muita frequência. Tá? Normalmente as reformas em apartamentos eles não seguem aí as diretrizes normativas e não é feito esse laudo. Geralmente eu faço laudo de reforma quando envolve uma reforma um pouco maior, com quebra de paredes, então que vai ter uma mudança de layout do apartamento. Aí nesses casos os síndicos tendem aí a exigir o laudo antes da reforma. O quarto tipo de laudo técnico é o laudo técnico de acessibilidade. Ele é normatizado pela ABNT-NBR 9050, que teve uma revisão recente. E, em geral, esse laudo ele tem a finalidade de apontar irregularidades quanto à acessibilidade de uma edificação. Tá? A acessibilidade ela é baseada em basicamente 3 pilares: no conforto, na segurança e na autonomia da pessoa. Então você vai avaliar ali questões de acessos, questões de sanitários, sinalização, corrimãos, então tem diversos itens para você avaliar se uma edificação é ou não acessível. E ela é uma norma extremamente detalhada, extremamente longa, então você tem que estudar bastante o tema para conseguir fazer um trabalho aí de acessibilidade olhando todos os detalhes necessários. E o laudo de acessibilidade ele acaba sendo contemplado de certa forma na inspeção predial. Para fazer uma inspeção predial, você tem que avaliar também situações de acessibilidade. Tá? Porém, em alguns casos, nós somos chamados para avaliar exclusivamente a acessibilidade. Então, por isso que eu coloquei como um laudo à parte. E o quinto tipo de laudo que eu trago, que é um laudo que eu faço com muita frequência, ele é até um laudo meio genérico, que é o laudo estrutural. Tá? Muita gente me chama e fala, Felipe, eu preciso de um laudo estrutural. Mas o que seria um laudo estrutural, né? Então eu falo genérico porque ele envolve muita coisa. Às vezes até o laudo técnico de reforma, então, eu vou remover uma parede, eu preciso saber se aquela parede é estrutural ou não. Tá? Em outras situações, eu tenho um condomínio e eu quero saber como estão as condições estruturais do meu condomínio. Tá? Então, esse laudo estrutural, ele acaba se encaixando em diversos tipos de laudo. Tá? Avaliação de trincas, avaliações de fissuras, avaliação de pontos de corrosão em estruturas, então análise aí da degradação estrutural. Então ele acaba sendo um laudo que a gente faz com muita frequência e também ele acaba entrando ali na parte de inspeção predial. Então por isso que eu falei que inspeção predial é o complexo, porque ele envolve muitos sistemas construtivos, muita coisa que você tem que avaliar. Bom, pessoal, fechamos então os 5 tipos de laudos. Existem outros tipos de laudos que falaremos aí em vídeos futuros, e é muito importante que você conheça os laudos, como disse anteriormente, para passar uma solução melhor para o teu cliente. Você já direciona ele para o tipo exato de laudo que ele precisa. Tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui um comentário para a gente, alguma sugestão de vídeo também, e te aguardo no próximo vídeo. Até mais!